Graças a Deus, irmãos, durante o mês de setembro, nós estudamos um tema durante todos os domingos à noite. Não sei se você lembra do tema. Tem alguém que lembra aí para me ajudar? Unidade, união, comunhão. Esse mês, o mês da reforma, o tema não é reforma, é escatologia. A gente vai trabalhar um tema que só o nome já assusta um pouco. Tirem as crianças da sala ou aproveitem que elas já saíram, porque o filme de terror vai começar. Normalmente, Apocalipse, você já tem aquela imagem de Armagedon, guerras, bombas, uma besta que sai das águas, e aquele filme de terror que a gente não sabe nem o que vai acontecer. Se você é tão velho quanto eu, ou um pouco mais do que eu, você lembra de um Deixados para Trás, que tem uma nova versão aí, recente, que parece que as pessoas são arrebatadas e fica só a roupa, e que o piloto do avião é arrebatado, o avião cai, meu Deus, o que é que está acontecendo? A gente vai trabalhar esse tema durante o mês de outubro. E eu vou te dar logo uma dica. A gente vai ter só 4 ou 5 sermões nessa área, não vai esgotar todas as suas dúvidas. Se você quer um curso gratuito, aqui está o Bizu. Você pode ir lá no YouTube, digita assim IP Catolé, anota aí para não esquecer. Digita IP Catolé no seu navegador, no seu YouTube, e vai aparecer a nossa página da igreja. Lá na página da igreja, você vai clicar no botãozinho que tem escrito Playlist. Você clica lá, vai ter pelo menos 40 sermões em Apocalipse, com grandes professores. Tem um que é pequeno, mas o resto é tudo grande. E aí vocês vão poder tirar muitas dúvidas, não todas, mas muitas dúvidas sobre esse tema tão polêmico. Sem mais delongas, vamos voltar para o livro de Apocalipse, o grande livro da revelação, inclusive Apocalipse significa isso, revelação, para que a gente possa ler o primeiro capítulo desse livro tão maravilhoso. Apocalipse, capítulo 1, a gente vai ler do verso 9 até o final do capítulo, verso 20. Apocalipse 1:9 diz assim: Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado. Vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos ter um momento de oração agora. Senhor Deus, estamos diante da Tua preciosa palavra, diante do Teu mistério que foi revelado a nós por intermédio do Teu Filho Jesus. Te pedimos pela ação do Teu Santo Espírito que abra a nossa mente para que possamos ouvir a Tua palavra ser exposta. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar no nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, rocha nossa e Deus nosso. Que seja tudo feito para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se você tentar fazer uma pesquisa, eu já falei sobre pesquisar no YouTube, agora é outro tipo de pesquisa. Se você tentar pesquisar no seu meio de comunicação, aí no seu celular ou no seu computador, sobre quantos escravos o mundo teve, de 1500 a 1900, 400 anos, você vai encontrar os mais variados resultados possíveis. Eu estou dizendo isso porque eu tentei fazer essa pesquisa. Eu tentei mensurar quantos escravos o mundo teve nesses 400 anos aproximadamente de escravidão. E você vai encontrar todo tipo de resultado.
O melhor dos cenários vai dizer que foram cerca de 5 milhões de homens escravizados durante esses 400 anos. O melhor dos cenários. E o mais extravagante que eu encontrei dizia 55 milhões de escravos. Isso é um número completamente assustador. A gente não sabe muito bem o que é escravidão hoje em dia, porque aparentemente esse mal já foi cessado do nosso mundo. Aparentemente aquele tratamento de injustiça, indignidade, de crueldade com os homens que reduzia aqueles homens a simplesmente instrumentos de trabalho com condições precárias, parece que cessou. Mas a verdade é que simplesmente não está mais diante dos nossos olhos um grande problema que assolou a humanidade e continua a assolar de diversas maneiras. Estou falando aqui sobre outro tipo de escravidão. E ainda não é sobre a escravidão do pecado, que também já é uma prisão eterna e muito grande que assola a humanidade há muito tempo. Mas estou falando sobre a escravidão infantil. Recentemente tem sido lançado um filme um tanto quanto polêmico, que talvez você tenha visto falar dele nos meios de comunicação. O nome do filme é O Som da Liberdade. E eu não estou aqui para incentivar você a assistir, embora eu tenha assistido e tenha gostado do filme em certa medida, mas eu não estou aqui para promover o filme. Estou aqui para falar sobre essa pauta que o filme traz, sobre a escravidão de crianças. O filme traz um dado de que 10 milhões de crianças hoje são escravizadas. 10 milhões de crianças. Pior do que o melhor cenário que eu mencionei, de que haviam 5 milhões de escravos em 400 anos. No dia de hoje, são 10 milhões de crianças escravizadas. E aí o filme vai mostrar que essas crianças são usadas como instrumentos de trabalho em campos agrícolas, são trabalhando em lavouras e toda sorte de abuso, e principalmente o tráfico para exploração sexual. Foi por isso que eu disse para tirar as crianças da sala. Não é porque o livro de Apocalipse é assustador, mas o mundo que a gente vive é assustador. Você é calvinista, eu sei que você sabe do que eu estou falando. Você também tem pecado dentro de você. Você sabe que o mundo é mau, mas ainda assim certas coisas nos assustam. A gente acabou de orar por crianças aqui. Imagine se uma delas é raptada por um maluco desses, um maníaco diabólico desses. Isso desperta uma ira no nosso peito. Um sentimento de que não está certo o jeito que esse mundo está caminhando. Mesmo que você saiba que o mundo jaz no maligno. Mesmo que você saiba que o mundo é pecaminoso e mau. Ainda assim, ver a maldade, especialmente em casos como esse de escravidão e abuso infantil, desperta uma ira, até mesmo no homem sem Deus. Até mesmo no homem que não é cristão, ele sente essa raiva de certos pecados, essa raiva de crimes hediondos. Isso é um absurdo, que mostra o quanto o nosso mundo precisa de um redentor, o quanto o nosso mundo precisa de esperança. E é basicamente essa a ideia do filme O Som da Liberdade. Ele quer trazer a ideia de que ainda existe maldade, ainda existe escravidão, e dessa vez de crianças. O filme vai tratar sobre um personagem chamado Tim Ballard. Ele é um personagem real, um policial, e eu não quero falar muito sobre ele porque ele é uma pessoa um tanto quanto controversa. Ele tem alguns casos aí meio obscuros na vida dele, mas o relato do filme precisa ser levado em consideração. O mal tem sido disseminado, o mundo continua mal. Pais precisam cuidar dos seus filhos. Nós devemos cuidar dessas crianças para que o mal desse mundo, a corrupção desse mundo, não os assalte de maneira tão vil. E é sobre isso que o livro de Apocalipse também vai tratar. O livro de Apocalipse traz essas imagens fortes, por vezes assustadoras, de um mundo que está vivendo em maldade, mas que tem um Redentor. É um livro de esperança. Eu comecei falando sobre deixados para trás e um mundo um tanto quanto assustador, mas não é essa a intenção de Apocalipse. A gente precisa voltar um pouco a pensar sobre o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita para que o povo de Deus soubesse como viver, sobre como o povo de Deus soubesse o que devia fazer, como devia andar e no que devia crer. Dessa maneira, o livro de Apocalipse também segue esse padrão. Ele não foi escrito para que a gente ficasse chutando datas, vai ser no ano 2000, vai ser em 2025, vai ser quando o Hexa chegar, então Jesus nunca volta. E aí a gente vai ficar tentando adivinhar quando é que Jesus volta até que ele venha. Não é assim. O livro de Apocalipse foi escrito para pessoas comuns que entenderiam a sua mensagem, mesmo com suas diversas limitações. Foi escrita por João, por meio de Cristo, para que os seus ouvintes, as 7 igrejas e a nossa igreja, pudessem aprender com esse livro a como ter esperança em Cristo. Então, diante desse mundo mau, diante do mundo mau que João estava vivendo, que é o mesmo mundo, a gente tem a mesma esperança que João teve. Se você lembrar do que está acontecendo aqui, e ele mesmo faz questão de dizer, ele está na ilha de Patmos. Ele não foi para lá fazer uma viagem turística.
Ele foi exilado na ilha de Patmos. Ele foi jogado lá numa condição pior do que a dos escravos. Os escravos eram forçados a trabalhar e recebiam pelo menos uma mixaria, uma comida para poder sobreviver. João, que havia pastoreado as 7 igrejas, que era um dos apóstolos, que era o apóstolo a quem Jesus amou, foi largado por Domiciano, e não tem a ver com Domício Neto, foi Domiciano que jogou o apóstolo João na ilha de Patmos. Não era um spa, era um cativeiro. Ele estava como um verme lançado ali, diante desse mundo mau. E o texto, essa visão que ele tem, certamente serve para nós. Ele tem uma visão gloriosa do seu Salvador. E essa visão vai servir de base para tudo o que vai acontecer no livro de Apocalipse. E essa visão também serve para nós. Essa visão teve efeito sobre João e também tem efeito sobre a igreja. É sobre isso que nós vamos meditar hoje aqui, os efeitos da visão gloriosa de Cristo sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar a ver primeiro nos versos 9 até o verso 16, o primeiro efeito dessa visão, o efeito de contemplar a glória de Cristo. Como eu estou falando demais, eu vou pedir para que vocês leiam esse texto, do verso 9 até o verso 16, para que a gente possa acompanhar o texto. Diz assim: Eu, João, olha para o começo do texto. João ele se identifica com seus irmãos, com o povo que também sofria como ele estava sofrendo. É um exilado enviando uma carta para que 7 igrejas possam ler. E ele se apresenta dizendo que ele é João, o irmão e companheiro na tribulação. Que tribulação? A tribulação que é trazida por fazer parte do reino, por parte da perseverança em Cristo Jesus. E aí ele está nessa ilha chamada Patmos, onde ele foi jogado como um verme, e contempla essa visão no dia do Senhor. Ele diz que num domingo comum ele recebeu essa visão. Ele foi chamado até o mais alto céu e ficou como em êxtase, em espírito. Você lembra de alguém que ficou assim também? Paulo disse que conhecia um homem que subiu ao terceiro céu, falando dele mesmo, para não ter vanglória nisso. Ele disse: eu vi um homem que foi até o terceiro céu e viu coisas que eu não posso nem mencionar. E agora está o apóstolo João dizendo: eu fui também. E agora eu posso dizer tudo o que eu vi lá. Eu vi muita coisa. Coisa que se tivesse criança aqui e não soubesse que está falando de Jesus, ia ficar bem assustada. Ao ver um homem que tem olhos de fogo, pés que brilham, cabelo alvo como a neve. É uma imagem um tanto quanto forte, mas que certamente tem uma mensagem muito preciosa ao nosso coração. E aqui eu quero fazer um destaque para uma coisa que João percebeu. Ele disse que aquele homem, aquela voz que ele ouviu, era como uma trombeta. Os irmãos que serviram no serviço militar aqui certamente sabem. Quando uma trombeta toca, uma missão está sendo dada. Uma trombeta nunca é tocada sem um significado. Ela está dizendo alguma coisa, ou façam isso, ou não façam isso, ou vão agora para tal lugar, ou faça tal coisa. Sempre tem um significado o tocar de uma trombeta. E João está dizendo, talvez usando essa linguagem militar, ou talvez usando o sentido hebraico da trombeta, que era usado nas festas para anunciar a chegada de um novo tempo, que muita coisa ia acontecer daqui para frente. Ele escuta essa voz como uma trombeta falando muito alto, muito forte, dizendo: anota aí tudo que você está vendo. Escreve aí, pega a sua pena, pega o rolo, pega o papiro e começa a escrever, porque tu vai ver coisa.
Tu vai ver muita coisa e vai faltar papel para tu escrever o tanto que tu vai ver. E João tem que escrever toda essa visão. Ele escreve as 7 igrejas mediante a voz celestial que deu uma ordem a ele. E ele disse que ficou interessado em saber de quem era aquela voz. No verso 12, ele volta-se para ver quem era que estava falando com ele. Ele vira para trás para dizer: quem é que está me chamando? Quem é que está falando com essa voz tão poderosa aos meus ouvidos? E quando ele vira-se para trás para ver de quem era a voz, ele tem uma visão. Ele vê 7 candeeiros acesos. Mas tem algo que chama mais atenção do que os candeeiros. É um homem que está no meio deles. Um semelhante a filho do homem. E esse termo a gente já viu ele muitas vezes no Evangelho. Esse era o termo preferido do próprio Senhor Jesus para falar sobre ele mesmo. Enquanto uns chamavam de Messias, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele falava sobre si mesmo dizendo: o Filho do Homem. O Filho do Homem. E ele fala isso por diversas vezes. Filho do Homem é um termo que vem lá do Antigo Testamento, do profeta Daniel. É um termo um tanto quanto difícil, mas que de forma simplificada quer dizer aquele que tem o mesmo poder, a mesma autoridade do ancião de dias, que é outro termo também do livro de Daniel, falando sobre o próprio Deus Pai. O Filho do Homem tem o poder do Deus Pai. E Cristo se refere a ele mesmo como o Filho do Homem. E agora João está nessa visão e diz: eu vi ali no meio daqueles candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Talvez João não tivesse reconhecido ainda de fato. João, que era o apóstolo amado, aquele que até chegou a se reclinar sobre Jesus, que estava bem pertinho dele na mesa, enquanto as coisas aconteciam com os discípulos. Ele não foi capaz de reconhecer de imediato que aquele era o seu Senhor e Salvador. Então ele começa a descrever a visão. Ele diz que a cabeça dele e os cabelos eram como alva lã. E ele passa a tentar descrever tudo aquilo que ele viu. Como é que ele sabia que aquilo era Cristo, que aquele homem ali era Jesus Cristo? Ele vai dizer, em outras palavras: suas roupas eram muito nobres. Sua cabeça, os seus cabelos transmitiam pureza e poder. Os seus olhos transmitiam toda a sua justiça. Ele era como o juiz divino que tudo vê e tudo pode julgar. Seus pés demonstravam que ele tinha poder para pisar qualquer inimigo com toda a sua força. Sua voz era forte e poderosa. Voz como se fossem cachoeiras, soando ao mesmo tempo, diversas cachoeiras. Se você já viajou lá para a Foz do Iguaçu, você sabe como faz barulho aquele som das águas caindo. Ele diz, era como muitas águas, como muitas cachoeiras rugindo ao mesmo tempo. Mas dentro dessa visão, com tanta glória, com uma coisa tão grande, ele fala assim: em suas mãos, ele tinha 7 estrelas. Ele tinha todo o governo do universo. Com as suas mãos, ele podia controlar todas as coisas. Com as suas mãos, ele podia cuidar de quem estivesse ali. Na sua boca, ele tinha palavras que podem trazer justiça e punir os seus adversários. E no seu rosto, ele passa a descrever novamente, dizendo: no seu rosto há somente glória. Isso é muito peculiar aqui em João. Ele primeiro descreve os cabelos, os olhos, o rosto. Ele já falou do rosto em certa medida. Ele fala até dos olhos, dizendo que tem fogo nos olhos. Mas depois ele fala novamente, dizendo: aquele rosto é totalmente glorioso. Só um rosto pode ser tão glorioso assim. O rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava diante do seu Salvador, o homem a quem ele tanto amou, o homem por quem ele foi tanto amado. João se encontra novamente com o seu Senhor. Só que não agora como um servo sofredor. Não como no Evangelho, em que ele sofreu, foi humilhado, recebeu uma coroa de espinhos, foi xingado e açoitado pelos homens. Não, agora ele encontra o Cristo na sua real aparência. Ele encontra o Cristo com toda a sua glória e majestade diante dos seus olhos. João, que tinha visto Deus vivo ser humilhado, agora vê o que nenhum homem tinha conseguido ver. Ele vê o Deus vivo em toda a sua glória e majestade diante dos seus olhos. Isso é informação demais para caneta e papel. Isso é informação demais para qualquer homem poder descrever. E eu te asseguro, o que está escrito foi o melhor que ele conseguiu escrever, mas ainda é pouco. Ele é muito mais glorioso do que qualquer descrição que a gente possa dar. E João tentou fazer isso para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo aqui. Leandro Lima, comentando essa passagem, ele diz que tudo isso que João usou aqui para descrever está falando sobre características de Cristo. Ele está sendo apresentado como rei, como sumo sacerdote, como eterno, como onisciente, juiz, profeta, pastor, vingador e glorioso. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ele está diante do Deus Supremo, diante do Senhor dos Senhores. E o que é que isso tem a ver comigo? Se foi João que teve a visão, o que é que isso diz sobre mim? Você também está em Patmos. Você também está numa ilha exilado. Esse mundo é o nosso exílio.
A gente não está literalmente na ilha de Patmos que João esteve, mas a gente certamente está no cativeiro do pecado. Há pecado ao nosso redor. E o único consolo, a única forma que nós temos de não ficar presos a esse mundo, a esse cativeiro, é levar os olhos e ver também o que João viu. Eu não espero que você vá ter uma visão tão gloriosa. Eu não espero que você vá conseguir ver o que ele enxergou. Mas se o seu coração já viu esse Senhor, você já teve um lampejo de tanta glória. Se você já contemplou com o seu coração, com os olhos da fé, esse Cristo, você tem esperança para viver em Patmos. Você tem esperança para viver no exílio aqui que a gente está. É isso que João já está mostrando aqui. Mesmo preso, mesmo largado como um verme, muito mais maltratado que um escravo, mesmo com essa condição que não era das melhores, João eleva os olhos ao alto e vê o seu Salvador. Aquele que era para ser o seu cativeiro se tornou, na verdade, as janelas diante da eternidade. Aquele que era o seu exílio se tornou o paraíso diante dos seus olhos. Ele podia ver o seu Senhor e o seu Salvador. Essa também deve ser a nossa compreensão. Você deve ver o mundo mal em que a gente está inserido, mas não ficar preso às coisas de mal que tem aqui. O mundo é mal e muito mal, mas nós temos uma esperança para esse mundo. Nós temos uma esperança que nos acode na nossa necessidade, o nosso bendito Salvador. Se João e tantos outros irmãos sofrem em nosso meio, essa deve ser a esperança. Esse deve ser o abraço que a gente transmite, a imagem do Cristo glorioso. A certeza de que mesmo que os grandes, poderosos e os maus desse mundo, que os ímpios controlem todos os poderes da terra, Cristo controla o universo. Ele tem na sua mão as 7 estrelas. Ele tem na sua mão todo o governo, todo o domínio. E Ele pode cuidar dos seus amados. Se você ouve essa mensagem, se você lê esse texto e o seu coração aquece por reconhecer que esse é o seu Senhor e Salvador, você encontrou descanso para a sua alma. Se por outro lado você lê esse texto e a sua reação é de espanto, se você lê essa mensagem e fica com medo diante desses olhos de fogo, dessa espada afiada de 2 gumes, se isso te assusta, é um dos sinais de que você precisa ter um encontro com esse Salvador. É um dos sinais de que provavelmente você ainda não está abrigado na mão poderosa dele. E o texto vai prosseguir, mostrando quão temeroso é cair diante desse Deus. Olhe para o verso 17 e o verso 18. João vai mostrar o segundo efeito dessa visão gloriosa de Cristo diante dos seus olhos. É o efeito de reconhecer o nosso pecado e a nossa indignidade. Olha o verso 17 e 18, diz assim: quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. O segundo efeito que essa visão gloriosa teve sobre a vida de João, que também deve ter sobre a nossa vida, é de nos mostrar a nossa pecaminosidade, nos mostrar que nós somos indignos desse Senhor e Salvador. Quando ele percebeu que aquele ali era Jesus Cristo, o mesmo que ele tinha visto em toda a caminhada do Evangelho, quando ele percebeu que ali era o seu Senhor e Salvador, mas agora na sua face majestosa e gloriosa, ele caiu. Ele disse: eu não consigo nem ficar em pé diante dele. Eu não sou digno de estar aqui tendo essa visão. Eu vou morrer agora. Eu sou pecador. Isso lembra outro texto. Um homem que, diante de uma revelação no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele disse: eu não sou digno, ai de mim, porque eu sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos já viram o Redentor. Eu não sou digno de estar diante desse Deus. É o mesmo que João está dizendo aqui. Quando eu vi tanta glória e tanta majestade, eu caí como morto. Isso aqui não é, ele não se prostrou em adoração, não. Ele ficou com medo mesmo. Ele percebeu que aquilo ali era tão santo, que Deus era tão santo, que Cristo era tão glorioso e tão santo, que ele seria fulminado a qualquer instante. Ele percebeu que o seu pecado seria desagradável diante de Deus. Ele percebeu que ele precisava de alguma coisa para fugir dali, senão ele cairia de fato como morto. Mas a história não acaba aí. Mesmo que ele tenha caído como morto, e essa é a reação mais justa possível, porque a gente não pode ficar de pé diante de Deus, diante do rei, como se a gente tivesse alguma santidade. Diante dessa cena, do apóstolo João, o amado João, lançado aos pés de Cristo, o próprio Senhor,
o toca com a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. O que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é: não fique com medo, eu sou o mesmo lá de trás. Você não andou comigo lá atrás? Sou eu ainda, eu sou o primeiro e o último, não mudou nada. Eu já era aquele lá e ainda sou ele. Você não precisa ficar com medo. Se eu não te fulminei lá, eu não vou te fulminar agora. Nada mudou, eu continuo sendo o mesmo. Misericordioso, glorioso, amoroso, benigno, que ama os seus servos, que ama os seus filhos. E foi isso que João percebeu. Diante daquele terror que ele estava sentindo, daquele medo que ele teve momentâneo, ele sente agora o toque da misericórdia, a mão suave de Cristo, que ele descreveu como uma mão muito grande, uma mão que tinha todas as estrelas, que tinha todo o governo do universo, aquela super mão, uma mão poderosa que podia destruir qualquer coisa. Aquela mesma mão toca João e diz: não temas, não temas. Se você já recebeu esse toque, se você já recebeu esse cuidado, se você já teve um encontro pessoal com Cristo, você não deve temer escatologia. Você não deve temer a besta que emerge das águas, não deve temer os 7 cavalos e a grande fome e a grande tribulação. Se a grande mão de Cristo te consola, venha o que vier. Se a grande mão de Cristo está contigo, o que é que pode te fazer o homem? O que é que o inimigo da tua alma pode fazer contigo se Cristo te protege? Nada, nada. Esse é o resumo da escatologia, já estou te dando de antemão aqui. Se Cristo está contigo, esse é o brado da vitória. Se Cristo está com seu povo, nada pode lhe acontecer que seja tão grave. Nada pode te arrebatar dessa grande mão que protege o seu povo. Nada arranca da mão de Cristo os seus eleitos. Ele mostrou que mesmo sendo tão grande, sendo um Deus cósmico e tão grandioso, é um Deus benigno, que cuida do pobre sofredor que cai aos seus pés. Essa deve ser a nossa reação diante desse Deus. A gente tem que cair diante dele, reconhecendo que ele tem as chaves da morte e do inferno. Sabe o que isso quer dizer? Que se ele quisesse, ele jogava a gente lá imediatamente. Porque o nosso lugar de merecimento é esse. O nosso pecado só merece esse lugar, o inferno e a morte. Mas ele, sendo o dono das chaves da morte e do inferno, nos olha com misericórdia. Ele não nos trata como nós merecemos, mas ele nos trata de acordo com a sua grande benignidade. E esse é o resumo do que está acontecendo aqui. Cristo, que é o primeiro e o último, que é o início e o fim, encoraja João. Por que ele está fazendo isso? A gente vai ver mais à frente que ele está querendo dizer: João, não fique desanimado, eu já te dei uma missão. Eu te disse, pega o rolo, escreve, e você está querendo ficar aí no chão? Não, levanta, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, eu estou te erguendo por minha misericórdia. É isso que está acontecendo aqui. E eu quero te fazer pensar o seguinte: se você olha para esse texto novamente e enche os olhos de alegria e esperança, por saber que esse é o seu Redentor, por saber que esse é o descanso eterno da sua alma, não tenha medo de ser fulminado por Cristo. Sim, a gente poderia, mas a gente não vai, porque quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem do seu Filho, Ele vê a imagem de Cristo, que na cruz do Calvário pagou o preço pelos seus eleitos. Mas, por outro lado, se você simplesmente se acostumou à vida de igreja, se você se acostumou a essa rotina que é muito agradável, tem ar-condicionado, tem gente falando baixo, tem gente falando alto, tem músicas que você gosta, tem Neto e Mateuzinho dando um show particular, você vai encontrar de tudo aqui, está muito agradável e confortável. Se você está aqui por isso, você está muito mais parecido com um lobo do que com ovelha. Você não vem para ver Neto e Mateuzinho, embora seja um show à parte, você não vem para ver eles. Você não vem nem mesmo por socorro, embora também seja outro show à parte. Você vem pelo Cristo da igreja. Você vem para ouvir a palavra de Cristo. E se você olha para essas coisas acessórias, para esses irmãos que têm servido ao Senhor e pensa que o fim último são eles, é o show à parte que tem acontecido, não é esse o centro. Não é isso que você vem buscar na casa do Senhor. Você tem que ser consolado e confrontado por essa verdade, de que o Cristo, que está no centro dos 7 candeeiros, Ele é que merece toda a atenção. A visão gloriosa é sobre Cristo e não sobre os 7 candeeiros. Ele é que chama a atenção de João. Ele é que é o glorioso, que assusta João de tal forma que ele cai de joelhos. É essa visão que deve nos jogar de joelhos também. Que você não seja encontrado como um lobo, que vem à casa do Senhor por comodidade ou porque gostou do hábito social, mas que seja uma ovelha que vem ouvir a voz do seu pastor, do bendito Cristo que fala à sua igreja.
Por fim, a gente chega ao terceiro efeito dessa visão gloriosa sobre João. Depois de ter visto que João contemplou a glória de Cristo, que ele reconheceu o seu pecado e a sua indignidade, o terceiro efeito que acontece nos versos 19 e 20 é o de ser reanimado para proclamar. Olha o que os versos 19 e 20 dizem. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Você já deve ter escutado que no livro de Apocalipse números são muito importantes. O número 10 é importante, o número 7 é importante, o número 6 é importante e o número 3 também. Mas, em especial, o número 7, ele fala normalmente sobre completude, sobre estar representado ali a perfeição de todas as coisas. Ele está, em outras palavras, dizendo aqui as 7 estrelas, as 7 igrejas que ali estão sendo representadas, os 7 anjos da igreja, os 7 candeeiros. Ele está falando sobre todas as igrejas, sobre todos os mensageiros da igreja, como ele vai dizer aqui, os anjos das 7 igrejas. O apóstolo João agora ele está sendo tratado até nas suas dúvidas mais particulares. Cristo está renovando a ordem. Olha para o verso 19, ele diz, escreve, pois, as coisas que viste. Ele não está dando uma ordem nova. Ele já tinha dito isso no verso 11. No verso 11 ele disse, escreve em livro as coisas que eu vou te mostrar. Agora no verso 19 ele diz, pronto, agora que você viu, escreve tudo o que você viu. Depois dele passar por esse desânimo, de ser assustado pela grande graça, pela grande glória do Senhor, ele é reanimado. O Senhor o pega pela mão e diz, continua, vamos voltar para trabalhar, já passou muito tempo aqui, agora vamos trabalhar de novo. Você tem uma visão para relatar. Você tem que escrever o livro de Apocalipse que a gente está lendo hoje. E foi isso que aconteceu. Cristo o tomou pela mão para que ele pudesse proclamar essa mensagem. Escreva tudo o que você viu. Escreva toda essa mensagem. E para que ele não ficasse nem com desculpas, dizendo, mas Jesus, é porque eu não entendi direito. O que é que são as 7 estrelas? O que é que são os 7 candeeiros? Eu não posso mandar essa mensagem para o povo se eu não sei o que significa. Antes que ele pergunte, Jesus já diz, quanto o mistério que você está aí no seu coração, essas dúvidas que você tem aí por dentro, as 7 estrelas são os mensageiros. Os 7 candeeiros são as igrejas. Pronto? Mais alguma dúvida? Vá trabalhar. É basicamente o que está acontecendo aqui. João não tem mais tempo de ficar discutindo com suas dúvidas, ou dizendo, mas Senhor, eu não sou digno. Cristo já o tomou pela mão e já disse, vai e escreve, vai, trabalha, faça o que eu te mandei fazer. Isso também está falando com a gente. Você não vai escrever um livro de Apocalipse, eu espero que você não invente de fazer isso. Mas você tem uma missão dada por Deus. E mesmo que você olhe para dentro de você e diga, mas Senhor, eu sou indigno. Por que o Senhor está me mandando para o seminário? Eu nem sei falar, eu não sei fazer nada. Por que o Senhor me manda para lá? Por que o Senhor me manda tocar no louvor? Eu não sei nem fazer notas menores, quanto mais as outras coisas. Por que o Senhor me chamou para essa missão? É tão difícil. O Senhor não aceita as nossas desculpas. Se Ele te botou na missão, se Ele te deu um chamado, se Ele te deu uma missão, Ele vai tirar todas as suas desculpas, você vai aparecer lá sem nem perceber, você já vai estar fazendo o que Ele mandou. Ele não nos deixa acomodados, dizendo, mas Senhor, eu sou o indigno da tua missão. Ele diz, você está dizendo que eu estou errado. Eu te chamei para a missão, eu vou te capacitar para a missão. É isso que está acontecendo aqui com o apóstolo. Ele percebe que Cristo está o reanimando para que ele possa trabalhar. A incapacidade de João não é uma desculpa muito grande para Cristo. Não há desculpa que nós possamos dar que nos livre de servir. Nem Moisés conseguiu. Moisés disse, Senhor, não sei falar, eu sou gago. E o Senhor ouvindo, fala mais. Eu vou resolver todos os seus problemas. É o que? Você quer uma pessoa para caminhar com você? Vai ter seu irmão Arão. A gente não tem desculpas para dar diante do nosso Deus. Se Ele chamou, você tem que cumprir. Se Ele te chamou, você tem que obedecer essa mensagem, esse chamado. Lembra do que aconteceu com Jonas. Ele pensou que dava para despistar o Senhor de alguma forma. A gente não tem para onde correr. A gente não tem como fugir. Missão dada é missão cumprida para o nosso Deus. E assim deve ser também com o seu povo. Que sejamos capazes de obedecer, mesmo quando a gente pensa que é incapaz, mesmo quando a gente pensa que é indigno. Sabe por quê? Porque aquele que não precisava ter feito o que fez, fez por você. O nosso amado Cristo, o nosso bendito Senhor e Salvador, Ele fez uma missão voluntária. Enquanto a gente voluntariamente quer fugir das missões que Deus nos dá, voluntariamente Ele se entregou.
Ele se entregou de tal modo que o nosso pecado, que antes nos condenava, que nos afastava de Deus, que por natureza nos fazia filhos da ira, como também eram os demais, que nos fazia estar como inimigos do Senhor, o Filho de Deus, o Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que se humilhou, se entregou para que nós pudéssemos ser feitos amigos de Deus, ser chamados de filhos de Deus, não mais filhos da ira. Por causa desse Cristo que está no meio das suas igrejas, por causa desse Cristo que é entronizado entre os 7 candeeiros, por causa desse Cristo que chama mais atenção do que os próprios candeeiros, ou seja, por causa desse Cristo que é mais atraente do que as próprias igrejas, é que nós seguimos. O que eu estou querendo dizer com isso é, se você manter os seus olhos nos candeeiros, aquilo pode até te encantar por um certo tempo. Você pode dizer, nossa, como a igreja do Catolé é organizada, o conselho funciona bem, os membros são todos excelentes, todo mundo é organizado. Mas não deve ser o candeeiro que chama a sua atenção. Se você olhar demais para o candeeiro, você vai acabar percebendo alguma imperfeição. Em algum momento as luzes vão ficar meio oscilantes. Em algum momento o seminarista vai dar uma escorregada, os pastores, os presbíteros. Mas se você olha para o homem que está entre os candeeiros, se você olha para o Cristo que está no meio da sua igreja, você nunca vai encontrar um defeito. Você nunca vai encontrar uma razão para dizer, eu não vou voltar no Catolé. Porque lá no Catolé tem Cristo. Se tem Cristo, você já ouviu hoje aqui, tem tudo. Se você tem Cristo, você não tem do que reclamar. Os homens podem e vão falhar. Não o seu Senhor, não o Cristo. Ele jamais decepcionou um dos que esperam nele. Essa é a visão que João está tendo, lembrando de tudo aquilo que ele passou com o seu Senhor. Lembrando de toda a sua trajetória aos pés desse Cristo. E agora ele o vê glorificado. Diante disso, alguns desafios são feitos a nós aqui também. O primeiro deles é, não tenha medo de enfrentar tribulações. Eu não estou falando aqui como um profeta do caos, mas tempos maus obrigatoriamente chegam. Eles sempre chegam. Por que eu digo isso? Porque João era mais crente do que todos nós aqui. E João passou por isso. Porque tantos e tantos irmãos ao longo de toda a história da igreja, por seguirem ao Senhor Jesus, por servirem ao reino de Deus, foram perseguidos, foram feitos mártires. A gente vive numa aparente brisa de paz, mas esse não é o padrão. O mundo não caminha muito bem de mãos dadas com a igreja. Nunca foi assim. Não espere que você vá viver tempos de paz por muito tempo. Não espere que sua vida vá ser uma calmaria do primeiro ao último momento. E se for, provavelmente você não está parecendo muito com Jesus Cristo assim. Quanto mais a gente parece com Cristo, mais a gente é perseguido. Quanto mais a gente imita ao Senhor, mais o mundo fica incomodado. Porque Cristo é muito diferente do mundo. Então a gente tem que ter isso em mente. Não tenha medo do dia mau. Não tenha medo de passar por diversas provações. No dia mau, na provação, no deserto, na tribulação da sua alma, tenha a mesma visão que João teve. Não no sentido cósmico, que você vai ter uma visão que vai te levar ao céu. Não estou falando disso. Mas contemple Cristo. O Cristo que já se revelou a você, que você tem acesso por meio das Escrituras. Contemple esse Cristo todos os dias, para que quando chegar o dia mau, ele não pareça tão mau assim, porque você já está abrigado nas asas do seu Senhor. O segundo desafio que eu te faço é, quando você se deparar com o tamanho do seu pecado, perceba também o tamanho da graça que há em Cristo. Sabe, sem sombra de dúvidas, nós vamos nos deparar com velhos pecados, com antigos pecados que a gente pensou que já tinha matado, e ele do nada aparece e diz, olha, eu estou aqui de novo para te incomodar, para dizer que você não é digno de estar no púlpito, para dizer que você não é digno de estar louvando, para dizer que você não é digno de estar sentado nas cadeiras da casa do Senhor. Satanás faz isso. Ele quer que você lembre de quem você era e diga, está vendo, você contou da mesma forma. Mas quando isso vier à tona, quando as suas velhas práticas, aquelas que você tem vergonha de contar mesmo, quando isso aparecer de novo em sua vida, não olhe para o tamanho do seu pecado, olhe para o tamanho do perdão que em Cristo nós temos. Olhe para o tamanho do Redentor que pagou um preço altíssimo por nós, do grande Rei das Nações, que tendo todo o domínio na sua mão, tocou o apóstolo João e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Sim, você tem motivo sem fim para ser condenado, eu tenho motivo sem fim para ser condenado, mas a gente tem um só motivo, só um, que nos assegura que não seremos condenados. E esse único motivo
que é o perdão em Cristo, vence todos os motivos de condenação. Não há nada que o diabo possa dizer que Deus não saiba e já tenha dito, tá bom, eu já perdoei em Cristo. Tá bom, meu filho já morreu por esse pecado aí também. Mas, Senhor, é porque André cometeu esse também. E ele sabe. E Cristo já pagou por esse pecado também. Então, quando os seus pecados vierem à tona, lembre da graça que há em Cristo. Por fim, um terceiro desafio que eu te faço é que você viva consciente de que nós estamos nos últimos dias. No hábito de virmos à casa do Senhor, de cantarmos louvores, de seguirmos uma liturgia praticamente padrão todos os domingos, é muito fácil esquecermos que estamos nos últimos dias. É muito fácil deixarmos de lado o Maranata, ora volta, Senhor. É muito fácil você pensar que isso aqui é só mais um domingo e do próximo domingo vai ser igual e o outro domingo vai ser a mesma coisa. Já foi dito aqui hoje pelo pastor, os dias estão mais perto do que o dia em que você veio pela primeira vez à casa do Senhor. O tempo tem passado, Cristo está de fato voltando. E mais do que isso, Ele não somente está voltando, como Ele já está no meio da sua igreja. Isso é uma verdade como uma faca de dois gumes, ela tem dois aspectos. O primeiro é que se Ele já está no meio da sua igreja, todos aqueles que são crentes genuínos, todos aqueles que estão abrigados nele, estão seguros, não há o que temer. Por outro lado, aquele que diz que ama a Cristo com a sua boca e não com o seu coração, deve temer. Porque quando dizemos o rei está voltando, parece que ele está bem longe, 2.500 quilômetros, está vindo num burrinho, em marcha lenta. Essa é uma mensagem, essa frase é escatológica. Ele virá para consumar todas as coisas. Mas, em certo sentido, ele já está aqui. Ele já está no meio do seu povo. Isso significa que não há nada que eu ou você façamos que ele não esteja vendo, que ele não saiba. Não há nada que possamos ocultar dos seus olhos, que são como fogo, da sua voz, que é poderosa como voz de muitas águas. Tudo ele ouve, tudo ele vê. Dessa maneira, só temos uma reação. Ou você vive como um cidadão do reino, sabendo que o rei já está aqui, ou é melhor você sair pelas portas, em busca de outro reino que deixe você viver da forma que você quiser. No reino de Cristo, é Ele que está no centro. No reino de Cristo, não são os candeeiros que têm autoridade, mas o que é semelhante ao Filho do Homem. Ele é que tem autoridade total. Ele é que é glorioso. Somente Ele é o Redentor dessa terra. Queria concluir falando sobre o filme que eu comecei falando. Aquele filme, O Som da Liberdade, vai trazer a história de Tim Ballard, o policial. Ele é uma figura um tanto quanto controversa, como eu já disse a vocês, mas ele fez certas ações que são dignas de um certo cuidado e admiração. Ele resgatou mais de 100 crianças das mãos de exploradores, de traficantes, exploradores sexuais, pedófilos. Só que, mesmo que ele libertasse 1.000 crianças, ele jamais poderia promover a libertação que Cristo fornece. Mesmo que ele pudesse acabar com toda a exploração e tráfico de crianças em um país, o mundo permaneceria mal. Mesmo que ele pudesse livrar talvez todo o continente, o homem ainda teria um problema dentro do seu próprio coração. Tim Ballard, mesmo que seja relatado no filme como um herói, um homem digno de louvores, ele não foi capaz de cuidar do seu próprio coração, de escapar do seu próprio pecado. Esse homem que pode fazer isso é o homem que João contemplou, Jesus Cristo. Ele nos livra do nosso próprio pecado. Ele nos livra da condenação que é cabida. Ele nos livra desse sistema corrompido desse mundo. Cristo é a esperança, tanto na época da escravidão, dos 55 milhões ou 5 milhões somente que sofreram. Cristo é a esperança para as 10 milhões de crianças que sofrem na mão de pedófilos e exploradores. Cristo é a esperança para o meu pecado, para o seu pecado. É essa a visão gloriosa que nós devemos ter todos os dias. Contemplar o nosso Senhor e Salvador manifesto através da Escritura, contemplando a glória de Cristo, reconhecendo o nosso pecado e nos encorajando novamente para cumprir a missão a que Ele nos convocou. Esse é o nosso Rei, e Ele já está entre nós. Vamos orar? Senhor, Tu és o grande Rei das nações. Diante da Tua glória, diante da Tua majestade, quem não temerá? Quem não há de cair de joelhos? Quem há que seja tão santo que permaneça de pé
diante dos teus olhos. Ah, Senhor, perdão por tantos pecados, por tantas falhas cometidas. Perdoa a tua igreja, Senhor, porque muitas vezes atentamos os nossos olhos em qualquer outra coisa que não no Filho do Homem que está entre os candeeiros. Pai, te pedimos por tuas misericórdias que nossos olhos contemplem o nosso Redentor. Sabemos que não somos dignos de estar na tua casa, de orar ao Senhor, de falar contigo, mas por causa de Cristo, o teu Filho amado, somos feitos teu povo. Te pedimos que o Senhor nos encoraje, mediante essa verdade, a que possamos cumprir toda a missão que o Senhor nos chamou. Se pregar que seja, se ensinar que seja, se louvar ao Senhor, que sejamos capacitados a isso. Ajuda-nos a viver como o teu povo, que ama o teu nome, que promove a tua glória nesse mundo. Ajuda-nos a detestar o pecado, que não somente a pedofilia nos cause ira santa, mas que possamos odiar tudo aquilo que o Senhor odeia e amar tudo aquilo que o Senhor ama. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.